Olá, eu sou a Laís. Olá, eu sou o Rafael e esse é o canal Parentalidade.blog, onde a gente se propõe a discutir essa relação de cuidado entre adultos e as crianças pelas quais somos responsáveis, né? E a gente não quer fazer isso de qualquer jeito, a gente está propondo fazer isso por meio do texto literário. E no vídeo de hoje, a nossa conversa vai ser referente a esse livro, O Menino, o Pai e a Pinha, de Yuri de Franco e Eunice Zilberman. Então, nesse livro, né, é a história de um pai com o seu filho, que eles têm algo em comum, que é colecionar pinhas, né? Isso é Eles super bacana, né? Essa ideia dos pais terem alguma coisa em comum com as crianças, né? Então é muito interessante eles terem a pinha, sempre que eles encontram uma Eles pinha se em algum lugar. presenteiam com essa pinha, né? Que é alguma coisa que eles olham e lembram. O filho, quando encontra a pinha, pega para lembrar do pai, para mostrar pro pai, olha, eu achei uma pinha, e o pai também, né? Então é interessante essa A gente coisa de ter uma acabou coisa. parando para pensar, será que a gente já teve isso? A gente já construiu isso com alguém, né? De ter algo em comum, que você lembra daquela outra pessoa, ou um objeto que você guarda, ou algo que você coleciona. Um lugar, né? Alguma coisa que aquele é o lugar marcante que você tem na relação com seus filhos, ou mesmo com os pais, né? Será que a gente tem algum lugar com nossos pais, ou algum objeto que é marcante, que simboliza aquela relação? E o quanto esses objetos são importantes, né? Para incentivar mesmo, para estreitar esses laços, né? Então esse menino e o pai, eles têm esse objeto em comum. É a pinha. E aí, seguindo então com o livro, acaba acontecendo um episódio em um dia que o pai tá cansado de um dia de trabalho, o filho tá um pouco irritado porque ele tá com sono, e o pai pede para ele fazer algo então, e esse filho se recusa, e aí ele acaba pisando numa pinha. O pai, né? O O pai pai pisa na pinha e ele acaba propositadamente, né? Então, assim, Sim. ele teve essa reação àquele comportamento da criança que não estava do jeito dele, Sim. né? E a partir dessa reação, o filho acaba olhando pro pai de um jeito diferente, e aí a história acaba se desenrolando a partir desse episódio, então. E aí a gente estava conversando sobre, né, o quanto a gente tem reações mesmo ao comportamento das crianças e até o nosso comportamento quanto adulto, né? Quando a gente se desentende com um amigo, quando a gente se desentende entre os parceiros mesmo, Sim. né? Mas o quanto a gente, essa reação, qual é o limite dessa reação, né? Será que ela quebra algo que essas duas pessoas têm junto, né? No caso do livro tem a pinha, que é esse símbolo, né, muito forte entre o pai e o filho. Né? Será que dentro dessas reações a gente acaba ferindo algo, né, que a gente tem junto ali com esse outro ser que é muito importante para os dois? Então talvez ali esse desentendimento do pai e do filho seria um desentendimento do cotidiano, né, com uma reação ou outra ali. Mas quando o pai pisa na pinha, né, ele rompeu alguma coisa que era muito cara para aqueles dois, né? Era algo que eles tinham em comum, e até o nome do livro é esse, né, O Menino, o Pai e a Pinha. Então, o quebrar a pinha, né, rompeu-se alguma coisa que era cara para os dois, né? Sim. E aí, como é que a gente reata isso, né? Como é que a gente volta a ter confiança, né? Nessa relação, né? Já que eles colecionam a pinha, como é que eles vão voltar a fazer isso se de alguma maneira isso ficou abalado ali na relação entre eles, né? Sim, né? Então, para a gente pensar também na nossa relação entre adultos, né? E também na relação com as crianças, né? Como é que a gente ensina a criança a ter determinadas reações, porque a criança vai se frustrar, assim como a gente se frustra também. E acho que a história é legal por conta disso, né? Que tanto do lado da criança quanto do lado do pai, os dois estão ali num dia confuso, né? Então, é normal que a gente tenha reações que não são muito legais, né, com o filho, com o pai, porque isso é do dia a dia de todo mundo. Sim, né? Os desentendimentos são da natureza humana, né? A gente se desentende, se acerta depois, né? Mas a questão das reações, né? O quanto a nossa reação é proporcional ao desentendimento é que é interessante discutir, e foi a discussão que a gente fez a partir desse livro, né? E que outras reflexões você faria lendo essa história, né? Conta pra gente, né? Que se você já teve acesso a esse livro, ou se você tá curioso em conhecer esse livro, que outras reflexões você faria, né? Esse é o nosso convite, para que a gente converse, então, a partir dos textos literários e façam reflexões entre adultos, inicialmente, e depois com as crianças também, né? Porque a gente aprendendo entre a gente a reagir a determinadas coisas, a pensar sobre determinadas situações, a gente está muito mais preparado depois para conversar com as crianças sobre todo esse tipo de situação que acontece no nosso cotidiano. Sim. Tá bom? Então, essa é a ideia do nosso canal, né? Acompanha o nosso canal para você ter acesso aos nossos vídeos, que a gente vai trazer outras obras literárias aqui pra gente conversar. Curte esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até a próxima.